Nessa outra tela aqui, de 1919, Eternos Caminhantes, também lá do acervo do Museu Lazar Segal de São Paulo, eu acho que ele vai mais a fundo nessa geometrização da figura humana e nessa busca por uma imagem, uma arte com mais expressividade, com mais dramaticidade. Então vejam aqui que os rostos, as figuras humanas, elas parecem máscaras, cuja face tem formas vincadas, formas angulosas, que lembram muito as máscaras, por exemplo, africanas. E é importante falar isso porque, nesse momento, os artistas, como eles estavam buscando uma alternativa, uma desconstrução da tradição acadêmica, a tradição acadêmica ela se baseia na tradição cultural greco-romana. E aí, o que os artistas fazem para se desvencilhar, para romper com essa tradição? Eles vão buscar novas tradições. E muitas dessas tradições são de povos ditos não civilizados, ou arte popular, por exemplo. Então eles vão buscar novas influências, novas inspirações. E aí, por exemplo, as máscaras africanas são um caso de influência muito marcante para esses artistas. É importante também dizer o seguinte, que esse tipo de pintura ela acaba sendo condenada, porque é uma pintura de vanguarda, ela acaba sendo condenada posteriormente quando ocorre a ascensão do nazismo. Então vejam só, essa pintura do Segal e também de outros artistas, elas acabaram sendo confiscadas pelos nazistas nos anos 30 e elas fizeram parte da chamada arte degenerada. Porque para os nazistas, nos anos 30, esse tipo de arte, que no caso dos artistas era uma busca por novas linguagens visuais, por novas referências culturais, por isso é que eles são artistas modernistas. A palavra moderno, que tem origem latina, ela significa novo. Então o moderno, ele é novo perante a quê? Por que ele se chama moderno? Ele é moderno perante a tradição. E os nazistas não conseguiam entender isso. Eles achavam que isso simplesmente era uma arte degenerada. Eles estavam degenerando a sociedade. E aí, essa obra anterior, como muitas outras, acabaram indo para essa exposição da chamada arte degenerada. É importante falar que a capa do catálogo é uma escultura desse artista judeu Otto Freundlich, e esse artista depois ele acabou morrendo. Ele foi morto pelos nazistas. É muito importante a gente saber que aconteceram esses fatos históricos e que muitos artistas, inclusive, pagaram com a própria vida o fato de serem artistas modernos e artistas de vanguarda, para mostrar o seguinte: a arte ela é diversa. Nós devemos sempre buscar a diversidade na vida e também a diversidade artística. Quando alguém tem um discurso e defende um discurso que a arte é apenas um tipo de manifestação, que ele ou que um grupo só determina sendo como arte, a gente tem que desconfiar disso. Porque a arte ela é diversa e nós temos que defender isso, a liberdade artística, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E nunca a arte sendo uma coisa só que um grupo só determina. Então é muito importante a gente saber que isso aconteceu e que isso pode se repetir no presente e no futuro se nós não estivermos atentos a isso.